Apresentada ao mundo em janeiro de 2024, a linha de notebooks Galaxy Book 4 da Samsung finalmente chegou ao Brasil. E como novidade no Brasil, esse ano temos o lançamento da linha Pro, no tamanho de 14 polegadas, que antes estava restrita a outros mercados. Além do tamanho menor, quando comparado ao Book 3 Ultra e 360 da geração passada, temos como grande atualização a chegada dos processadores de 14ª geração da Intel, equipando esse modelo o Intel Core Ultra 7 155H. Mas será que esses atributos justificam um preço de quase R$ 8.000 cobrados pela Samsung no lançamento desse notebook? É isso que eu vou tentar responder para vocês hoje. Começando pelo design, qualidade e construção, a Samsung aqui repetiu basicamente o design da geração anterior, o que é uma coisa boa. Temos uma carcaça toda em alumínio, com uma rigidez aparentemente até superior à da geração anterior, com menos torção na carcaça e da tela e com um abre e fecha da tampa mais consistente. Com uma cor grafite, a Samsung teve cuidado de colocar um tratamento que não pegasse tantas digitais assim, similar ao que a gente tem aí no MacBook Air, na cor azul, deixando o notebook com uma aparência de limpo por mais tempo. No geral, ele é um notebook bem fino, leve e compacto. Então, quem precisa viajar muito com o notebook e preza por portabilidade, esse notebook aqui é ideal. Em termos de portas e conexões, temos aqui tudo que se espera de um notebook que tem o Pro no nome, ou seja, voltado para profissionais. Do lado esquerdo temos duas portas USB-C do tipo Thunderbolt 4, que na geração passada estavam restritas somente ao modelo Ultra, junto com uma HDMI 2.1 com suporte a 8K 60 ou 5K 120 fps. Longe de mim querer criticar uma porta HDMI 2.1, mas claramente essa porta está superdimensionada para esse notebook, que não tem hardware para aguentar essa resolução. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Já do lado direito, temos uma entrada para cartão do tipo microSD, uma USB-A, que é muito bem-vinda, está cada vez mais ausente em notebooks dessa categoria, e uma saída para fones de ouvido do tipo P2. Completam a lista ainda Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Já a tela é o carro-chefe desse notebook. Temos aqui o que a Samsung tem de melhor a oferecer. Um painel Super AMOLED com resolução 3K e até 120 Hz de taxa de atualização. Uma resolução tão alta em uma tela tão pequena faz com que esse notebook tenha uma das maiores densidades de pixels por polegada em notebooks vendidos no Brasil. São 242 pixels por polegada, o que torna praticamente impossível enxergar um pixel nessa tela a olho nu. Tudo nela fica muito nítido, mesmo em tamanhos muito pequenos. A resolução é tão alta que o Windows sugere trabalhar com escala de 200%, mas eu acho que 175 fica mais equilibrado. Sobre qualidade de cores, não temos muito o que falar, a não ser que tudo que você pode querer de melhor em uma tela em termos de fidelidade de cores e contraste, essa tela vai te entregar. Imagine a tela do S24 Ultra em um notebook. É isso que temos aqui. Fotógrafos, videomakers e qualquer profissional que precisa de uma tela com altíssima qualidade, aqui vocês estão muito bem servidos. Essa é aquela tela 10/10. Sinceramente, não tenho o que reclamar. A grande novidade aqui é o tratamento anti-reflexo que a Samsung colocou nessa geração com o Blue Coating, que é uma camada a mais de revestimento com carvão azul que ajuda a diminuir a reflexividade de telas, e dá para ver nitidamente a diferença quando comparado à geração anterior. E antes presentes apenas nos modelos 360, agora a tela de toda a série 4 é Touch. Mas embora tenhamos tela Touch em toda a série, a S Pen só é compatível com a linha 360. Possui sensor de pressão na tela para quem quiser desenhar. Nos outros modelos, há apenas o sensor de toque. Em tempos em que muita gente aí faz muita reunião, né, muita call via Zoom, essa é a qualidade que vocês podem esperar aí da webcam e do microfone desse notebook. Lembrando que a gente está no modo aqui que desfoca um pouco o fundo, e como esse notebook aqui ele já tem uma unidade de processamento, uma NPU, né, que a Intel chama aí, de uma unidade de processamento dedicada exclusivamente à inteligência artificial, todo esse recorte é feito especificamente por essa parte do processador, o que acaba deixando aí, né, pelo menos em teoria, um recorte um pouco mais preciso. Esse é um modo aí um pouco mais leve, esse aí seria o modo um pouco mais forte, e esse aqui seria o modo padrão. Já a qualidade de som dele é somente ok. Embora a Samsung estampe a marca da AKG nele, o som é somente razoável, bem longe, por exemplo, da qualidade que encontramos nos MacBooks, que hoje são líderes na indústria nesse quesito.
Apresentada ainda em outubro de 2023, a 14ª geração de processadores da Intel finalmente começou a chegar em notebooks no Brasil. Para equipar este modelo, a Samsung escolheu o Intel Core Ultra 7 155H. Além disso, ele conta com 16 GB de memória RAM e 512 GB de SSD. Embora a memória RAM não seja expansível, estamos falando de uma memória bem rápida, que opera a quase 7.500 MHz. Já o armazenamento, a Samsung deixou um slot livre para que possamos adicionar outro SSD. Por ser o modelo Pro, seria interessante a Samsung ter colocado uma opção com pelo menos 24 GB de memória RAM, já que 16 GB virou um novo mínimo recomendado no Windows para você ter uma boa experiência. 8 GB, infelizmente, não dá mais. E levando em consideração que esse modelo não tem placa de vídeo dedicada, então ele usa parte da memória RAM como memória de vídeo, quando requerido pelo sistema. Mas se você quiser mais memória, vai ter que ir direto para o modelo Ultra mesmo. Com a chegada da nova geração Meteor Lake, a Intel focou na eficiência energética, a inclusão de uma unidade de processamento dedicada à inteligência artificial, chamada NPU, e o desempenho da GPU integrada. A Samsung colocou 4 modos de desempenho nesse notebook, sem ruído, silencioso, equilibrado e alto desempenho. Eu não recomendo a utilização dele nos 2 primeiros de jeito nenhum, já que é nítido que o notebook tem uma queda de performance drástica, sendo perceptível o lag na execução de tarefas e alternando entre aplicativos. Por padrão, deixe ele no modo equilibrado e só ligue o modo alto desempenho ou performance quando você realmente precisar de desempenho, já que a ventoinha vai cantar nesse modo. Para vocês terem uma ideia de performance do que esse notebook é capaz de entregar, eu fiz alguns testes de benchmark sintéticos, deixando aqui claro para vocês que todos os testes foram realizados no modo performance. No Cinebench R23, no single core, ele fez 1.521 pontos, já no multicore tivemos 9.658 pontos. Embora com desempenho superior ao Book 3 360 da geração passada no multicore, no single core vimos uma pequena piora nessa geração. Já na GPU, novamente ele fica atrás do M1 Pro da Apple, pontuando quase a metade do processador da maçã. Já quando comparado ao i7 1360p da geração passada, do Book 3 360, temos uma melhora boa de quase 35%. Já editando vídeos no CapCut, que é um programa que eu utilizo aqui para editar meus vídeos, uma timeline com somente uma camada de vídeo em 4K e alguns efeitos de transição e de texto, ele vai rodar de boa. Mas se você já começa a fazer algo mais complexo, trabalhando com 2 ou 3 camadas de vídeo em 4K e muitos efeitos, ele já vai começar a dar umas travadinhas. Resumindo, temos aqui um conjunto de hardware interessante levando em consideração o que temos na concorrência. Mas se você é um usuário profissional e que demanda muito de sua máquina, eu recomendo ir direto no Ultra. Não sei se vocês perceberam, mas eu não coloquei aqui os resultados do notebook separando por ligado na energia e somente na bateria. Isso porque nessa geração a Intel diminuiu esse gap de performance. Então vocês podem esperar aí resultados muito similares, tanto conectados na tomada quanto somente na bateria. Em termos de teclado e trackpad, novamente a Samsung aqui repetiu a receita da geração passada, com um teclado bom, bem espaçado, com teclas macias e com bom curso. Como ele é fabricado no Brasil, a Samsung já colocou aqui um teclado no padrão ABNT, com C cedilha dedicado e os devidos acentos. Já o trackpad tem um tamanho bom, até relativamente grande para o tamanho do notebook e com uma precisão em deslizar dos dedos excelentes. Resumindo, em termos de teclado e trackpad, esse notebook aqui está muito bem equipado. Com uma bateria de 68 Wh, temos aqui uma boa autonomia de bateria para notebooks com Windows. A Samsung fala em até 18 horas de autonomia de bateria, mas na prática, executando tarefas como navegar na internet, escrever textos ou mesmo assistir vídeos, você pode esperar aí algo entre 8 e 10 horas de uso, o que garante tranquilamente um dia de trabalho fora de casa. Embora bom, o resultado ainda está bem longe do que vemos em MacBooks, principalmente a linha Air, que tranquilamente chega em quase 2 dias de uso ou mais nas mesmas condições. Já em uso mais intenso, você pode esperar algo entre 3 e 4 horas de uso. Já o carregamento é feito via USB-C, que pode chegar a 100 watts de potência com a tampa baixada, o que leva o notebook de 0 a 100% em menos de 1 hora.
Lembrando que, por padrão, ele vem com um carregador de 65 watts e esses 100 watts só são alcançados com carregadores de terceiros que oferecem essa potência, como por exemplo os modelos aí tipo Ganda, Ugreen ou Basileus. Outra coisa que eu gostei bastante nessa geração é em relação ao nível de ruído produzido por esse notebook. Na geração passada, principalmente no modelo Ultra, mesmo em tarefas mais leves, a ventoinha já ligava e produzia um barulhinho fino, que para mim era bem irritante. Aqui, além de não ligar por qualquer coisa, parece que você sente que o barulho está um pouquinho mais abafado. Com o preço sugerido de lançamento pela Samsung de quase R$9.000, que não é barato, ele está em linha com o que os seus concorrentes oferecem e cobram. O Dell XPS 13 Plus é vendido pela Dell com preço próximo aos R$10.000, mas com processador ainda da geração anterior. Já o Asus ZenBook 14 é anunciado pela Asus com preços próximos aos R$12.000, ponderando que ele vem com o dobro de memória RAM e armazenamento. Já o MacBook Air M3 com configurações similares é vendido pela Apple no Brasil por, pasmem, R$16.500. O notebook nos Estados Unidos fica aí na faixa de $1.500 e $1.600. Mas a gente tem que levar em consideração que a Samsung oferece diversos cupons de desconto e possui parceria com diversas empresas, o que somando os dois dá para conseguir aí tranquilamente no mínimo uns R$2.000 de desconto na compra desse notebook, trazendo o preço dele para casa dos R$7.000. E se você não tiver pressa, a gente sabe que alguns meses após o lançamento a Samsung costuma oferecer descontos ainda mais agressivos. Então, levando em consideração tudo isso, eu acho que esse notebook faz muito sentido para aquela pessoa que está dentro do ecossistema da Samsung, usando celulares aí da linha S, por exemplo, e queria um MacBook Air, entre aspas, da Samsung. Esse para mim seria o encaixe perfeito dele. Um notebook com acabamento impecável, leve e portátil para levar no dia a dia, com todos os benefícios do ecossistema da Samsung, mas que consegue entregar um certo nível de performance, vírgula, se a pessoa não exigir muito. Mas e aí, você compraria o Galaxy Book 4 Pro? Deixe aí nos comentários. Por esse vídeo é isso, pessoal. Valeu e eu fico esperando aí vocês no próximo vídeo.